essa ocasião especial, diante até dos desastres, né, e das contingências do mundo contemporâneo, nossa tarefa maior como professor, como pesquisador, como educador, tem sido buscar reabilitar o senso de compromisso pleno e a coragem, portanto, de correr riscos e arriscar mesmo até o impossível, que é falar sobre física. Nesse sentido, o que a gente tem buscado é romper com as posturas padronizadas que conduzem ao conformismo, buscando desenvolver atividades que proporcionem recuperarmos a turbulência indispensável à razão contra as racionalidades habituais, obedientes e preconceituosas que impedem a descoberta de racionalidades alternativas e o aparecimento de utopias expressivas de um também novo humanismo. Para tanto, é preciso ter coragem, é preciso ter o espírito jovem, apaixonado, como o de Einstein. É com esse espírito que eu pensei, então, o tema desta alocução, Einstein apaixonado. Isso porque a paixão, diferente do amor, é aquele sentimento de desejo por algo que parece estar fora do nosso alcance e que nos aparece como um enigma e que, como no espírito científico genuíno, nos move em direção ao encontro do desconhecido, do que desejamos conhecer. Nos diz Einstein, só o prazer de pensar permite o encontro, a busca do enigma que se agiganta diante de nós e que se põe entre nós e o mundo. E é tarefa do professor despertar a alegria de trabalhar e conhecer. Então, quando nós, professores, somos convidados, recebemos um convite assim para falarmos aos jovens, nosso entusiasmo se renova. Isso quer dizer, o desafio de falar aos jovens aguça a nossa imaginação, provoca uma agitação no espírito e leva-nos à procura séria e profunda de ideias das coisas mais importantes, mais contemporâneas, que no fundo são as que interessam ao público jovem e a mim mesma. Por isso eu me sinto jovem. Então, juventude é aquele momento em que o homem torna-se capaz de dar explicações, de construir modelos, sistemas, conceber o mundo, transformar o real, atividade que exerce com grande entusiasmo e paixão. E não é por acaso que as grandes descobertas, as grandes obras de arte, tenham sido feitas por jovens, pessoas na faixa de 20 a 30 anos. Einstein, aos 26 anos, publicou aqueles seus 5 artigos que provocaram uma enorme repercussão no meio científico, causando mudanças na concepção do homem sobre o universo. César Lattes, vocês têm currículo Lattes? É um físico, né? Tinha 23 anos quando descobriu o meson pi, uma subpartícula do núcleo do átomo, fundamental para pesquisas nucleares, e em 1949, ainda jovem, fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e em 1951 participou da implantação do CNPq. Noel Rosa, que morreu aos 27 anos, compôs muitas das músicas que nos embalam até hoje. Uma característica marcante, portanto, do pensamento do jovem, qualquer idade tenha ele, é a sua capacidade de questionar, subverter o real, desenvolver o pensamento abstrato que leva a inteligência do homem para além da superfície das coisas, produzindo teorias, criando o real. É assim que o homem consegue fazer saltar à luz da compreensão a intimidade mais profunda dos fenômenos. É com a teoria
que o homem consegue enriquecer, no final das contas, a estrutura do real. Ou ainda, como nos diz Einstein, é a teoria que decide o que podemos observar. E hoje, a velocidade com que o homem transforma o mundo exige de nós vitalidade, um esforço revolucionário da nossa própria razão. Proust, que morreu aos 50 anos, em 1922, é outro desses jovens apaixonados, autor da obra Em Busca do Tempo Perdido, nos diz: a imobilidade das coisas que nos cercam talvez lhe seja imposta pela nossa certeza que essas coisas são elas mesmas e não outras, pela imobilidade do nosso pensamento perante elas. De outra parte, aprendemos da filosofia de Ortega y Gasset, que publicou seu primeiro livro, Meditações de Quixote, aos 30 anos, nos ensina que as coisas não existem separadamente de nós, mas ocorrem em nossa volta, em nossa vida, e que a realidade não é nem o mundo, nem o eu, mas a relação de um com o outro. Entre um e o outro, entre o mundo e eu, entre o turbilhão das aparentes transformações do mundo contemporâneo e o lento despertar do homem, um anacronismo impede o calendário dos fatos de coincidir com o dos sentimentos. De nossa parte, acreditamos que somente quando aqueles dois polos, cronologicamente longínquos, à maneira de um arco voltaico, se tocarem, se encontrarão juntas razão e emoção. A não compreensão por parte daquelas ciências caudatárias, muitas vezes ainda, de modelos de interpretação tradicionais, a incompreensão do caráter constitutivamente histórico das coisas e da própria ciência, levou a um obscurantismo do sentido de racionalidade que parece, assim, servir somente para fins destrutivos ou ter se colocado à disposição do poder. E aí a gente não quer pensar mais. Nesse sentido, a gente acaba reprimindo, sacrificando nossa reivindicação de um fundamento racional por o nosso agir moral. E condenamos a moralidade ao decisionismo subjetivista, porque tememos ser taxados de moralistas, circunscrevemos as discussões sobre a moralidade ao domínio da vida privada, não pública. E porque afinal o gosto não se discute, a crítica e a oposição, que parece assim constituir coisa de mau gosto, são banidas dos campos da universidade e dos laboratórios. Semelhante degeneração não é imputável, porém, ao abuso do poder por parte da razão, mas antes ao seu déficit, a um déficit de razão. E este necessário esforço revolucionário, portanto, este espírito jovem, apaixonado e apaixonante, que podemos identificar nas falas fortes de grandes pensadores como Einstein, Bohr, Heisenberg, ou em Marx e Freud. Grandes esses autores porque revolucionários. E revolucionários porque o essencial na existência desses homens é o que eles pensaram e como pensaram, e não só o que eles fizeram e provaram. Ainda mais porque a ciência, para esses pensadores, é um processo, na medida exatamente que ela não se contente com os resultados técnicos que alcança, mas uma ciência que se preserve, inquirindo, questionando, investigando o mundo. Uma ciência que é, portanto, uma filosofia. Portanto, prestem atenção nesta lição de César Lances. A história, nos diz ele, é a mais importante das ciências. Sei que sem história não há realidade objetiva. Isto quer dizer que são os homens que fazem a história, são os homens que fazem a realidade objetiva.
E essa visão de Lattes é, a meu ver, uma visão profundamente humanista. É claro que não tenho a menor intenção de aqui exemplificar nem mesmo relatar experiências das ciências físicas. Ao contrário, nosso desafio, nosso interesse em acompanhar o pensamento, o conhecimento do mundo que os físicos promovem é exatamente acompanhar com interesse as transformações necessárias ao pensar científico, transformações necessárias de nossa visão de mundo. Evidentemente, é impossível, ainda mais hoje, uma distinção nítida entre a filosofia natural e a cultura humana. Não há mais como separar. As ciências físicas, na verdade, são parte integrante da nossa civilização, não apenas pelo fato de esse domínio cada vez maior das forças da natureza haver modificado tão completamente as condições materiais da vida, mas também porque o estudo dessas ciências contribuiu muito para esclarecer os antecedentes da nossa própria existência. Nesse aspecto, que significado terá tido não mais nos considerarmos dotados do privilégio de viver no centro do universo, vivendo à beira do abismo, e sim, mediante o desenvolvimento da astronomia e da geografia, havermos reconhecido que todos dividimos um planeta esférico do sistema solar, que por sua vez é apenas uma pequena parte de sistemas maiores? Quão imperiosa não foi também a advertência que recebemos em nossa época sobre a relatividade de todos os juízos humanos? Ou a advertência sobre a dependência especial em que estão envolvidos todos os fenômenos físicos do ponto de vista do observador? Ideias essas que tanto contribuíram para a unidade e a beleza de toda a nossa visão de mundo. É preciso termos claro para nós mesmos e sem medo conhecermos os novos paradigmas que hoje derrubam os modelos deterministas cartesianos, newtonianos, que nos descreviam um mundo sólido, bem estruturado, em que a maioria das coisas é previsível e onde a ação provoca uma reação igual e contrária. É preciso sairmos do comodismo que estas leis universais nos ofereciam e nos inteirarmos das ideias para um novo mundo que se afigura com as descobertas de Einstein, Heisenberg, Bohr, e abrirmos a possibilidade de uma nova visão de mundo. Há duas atitudes filosóficas fundamentais tranquilamente associadas num espírito científico moderno: o racionalismo e o realismo. Passível de captar-se na mais simples das operações científicas, essa dualidade, que é uma espécie de polarização epistemológica, racionalismo e realismo, tende a classificar a fenomenologia sob essa dupla etiqueta e, portanto, o simples ato de realizar uma observação de um evento, um fenômeno, constitui a maior questão do conhecimento. Os racionalistas do século XVII achavam que as respostas podiam ser encontradas por uma espécie de intuição metafísica, um a priori, uma aplicação especial da luz, da razão, de que todos os homens eram dotados. Os empiristas do século XVIII, impressionados com os vastos novos reinos do conhecimento, abertos pelas ciências naturais baseadas nas técnicas matemáticas, que tinham eliminado tanto erro e superstição, perguntavam se os mesmos métodos não teriam sucesso em estabelecer semelhantes padrões de observação, formulando hipóteses passíveis de serem testadas, leis irrefutáveis também no reino dos assuntos humanos. Os pensadores do século XIX, Hegel e Marx, deram grandiosa contribuição mostrando que não era tão simples assim. Não haviam verdades eternas, havia desenvolvimento histórico. Hoje, sob a ótica do princípio da complementariedade de Bohr, formamos uma ideia de realidade
na qual nem os fenômenos, nem as teorias são tratados como uma realidade objetiva e independente, pois existe, como nos diz Bohr, um elemento arbitrário implícito no conceito de observação. Daí decorre todo o propósito de incluir a participação do observador no processo de avaliação de um fenômeno, levando as ciências da natureza se complementarem com as ciências da psique, e de hora em diante, o ato de observação ser sempre um ato de integração entre o objeto do mundo externo e a consciência do observador. Realidade psicofísica, nos dizia Wolfgang Pauli, que foi orientador da tese Teoria das Forças Nucleares, doutorado defendido por José Leite Lopes, físico brasileiro, em Princeton, quando ele tinha apenas 27 anos. No entanto, a despeito da multiplicidade cada vez maior das ciências particulares permitir acumularem-se um corpo de fatos e informações espantosamente rico, a despeito de os nossos instrumentos técnicos para observação e experimentação serem imensamente aperfeiçoados, essa riqueza, contudo, não é necessariamente uma riqueza de pensamentos. Assim nos diz Cassirer, um historiador da filosofia alemã que viveu nos inícios do século XX, continuamos perdidos em uma massa de dados desconexos e desintegrados que parecem carecer de toda a unidade conceitual. Mas, no mais das vezes, subsumidos que estamos à racionalidade técnica e instrumental, com ligeireza nos desfazemos da tarefa de pensar, e de pensar criticamente, isto é, nos recusamos a nos colocar diante do que existe a partir de um nível mais alto de abrangência e, por conseguinte, com visão mais totalizadora das coisas, o que permitiria enxergarmos diferentes caminhos e não um só. Certa vez, perguntado sobre o que, em sua opinião, levou o grande desenvolvimento da física no século XIX e começo do século XX, Heisenberg diz que foram as ideias, as discussões e debates filosóficos do qual participaram, não os aparelhos, nem as máquinas, etc. O conceito de racionalidade que estamos aqui nos referindo é introduzido por Max Weber para determinar a forma instrumentalizada de agir e pensar com a finalidade de tornar mais eficaz a atividade econômica capitalista. Weber, juntamente com Marx e Durkheim, fundou ainda a moderna teoria crítica da sociedade capitalista e, jovem, escreveu uma das mais importantes obras da atualidade, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Progressivamente, esse padrão de ação instrumental do que nos fala Weber foi invadindo todas as esferas da sociedade e está intimamente ligado à institucionalização do progresso científico e técnico da modernidade. Como geógrafo, se me permitem, a gente pode dizer que essa racionalidade técnica, científica, instrumental, é também constituinte dos sistemas de objetos que se instalam no território com a finalidade de tornar plena a eficácia das ações, a eficácia do fazer econômico. Esses objetos técnicos são os instrumentos de trabalho que se agregam à natureza. São as firmas, as instituições e também os homens em ação instrumental, introduzindo uma racionalização técnico-científica no próprio conteúdo do território. A racionalidade que estamos testemunhando no mundo atual não é apenas social e econômica, ela reside também no território. São esses espaços, continentes dessa racionalidade sistêmica, que se constituem hoje os espaços das ações hegemônicas que, pela primeira vez na história, orientam
planejam tecnicamente a divisão territorial do trabalho, criando uma hierarquia entre os lugares, redefinindo a capacidade de agir das pessoas, das firmas, das instituições. De outro lado, também a ciência, prisioneira da instrumentalidade e do utilitarismo marcadamente informacional, aparece como um complexo de variáveis que comandam esse modo de desenvolvimento do período atual. O problema que aqui se coloca é que, vivendo num mundo assim, tecnicizado, instrumentalizado, somos conduzidos a crer que também o conhecimento tem que ser produzido como técnica. Então, há um desdobramento da finalidade do ensino que é dado como se a técnica e não a humanidade fosse o centro do mundo. A dimensão central do ensino é ensinar a ser homem. O ensino da técnica apenas como forma de fazer é um convite à ausência de crítica ao que existe ao nosso entorno. Mas o que é nos permitido discutir racionalmente? Regras técnicas, resultados científicos, procedimentos administrativos, enfim, saberes operativos que possam ser objetivamente avaliados segundo critérios da maximização da eficácia instrumental. A recusa de um debate mais geral, como este. A recusa de um pensamento filosófico, do pensamento crítico, produz uma conformidade na sociedade. E isso também se deve à distorção do processo de educação. Olgária Matos, uma filósofa brasileira, dessas apaixonadas pelo Brasil e apaixonada pela necessária reflexão filosófica sobre o mundo contemporâneo, em um seu livro recente chamado Discretas Esperanças, vaticina: da aquiescência sem crítica, a ciência, que tudo faz sem se perguntar se tais práticas são justas e desejáveis, uma vez que todas as decisões econômicas e políticas passam por soluções técnicas, tem resultado um processo em que a cultura, que queria significar reunião de um povo educado e humano, abandona o ideal da reflexão, contemplação e autonomia do pensamento para se estabelecer sobre os auspícios da mídia, que proscreve o esforço intelectual em nome da facilidade e o consumo como única forma de felicidade. No curso dessa tragédia, a racionalidade científica acentuou ainda mais o seu caráter fragmentário, especializado e instrumental. A democracia, como esforço conjunto de ações e deliberações, é substituída por lobbies e pelo monopólio da informação disponíveis na mídia, uma democracia de mercado. Intimamente relacionadas, essa tecnociência que a gente produz muito, né? E a mídia, tudo corrobora para que o indivíduo, assim por elas e para elas formado, não tenha pensamento próprio, o que o exime de responsabilidade, indiferença moral e o torna passivo e apático politicamente. Nunca uma época esteve tão disposta a suportar tudo e ao mesmo tempo achar tudo tão intolerável. Cansei. De um projeto de modernidade, então, centrado no homem, no indivíduo, no cidadão, em sua dignidade e liberdade coletivas, a sociedade contemporânea mergulhou na esquizofrenia de um individualismo exacerbado que cultua a eficácia e o sucesso, o pânico e a concórdia, o consumo e o espetáculo, o realismo delirante das imagens desreferenciadas e o presente embaralhado e breve. Isto talvez nos autorize a afirmar que vivemos uma situação crítica, uma época pós-dever, sem obrigações ou sanções morais.
isto é, uma sociedade pós-moralista. Dos espaços públicos, como este, onde a razão ética e teórica pôde se constituir em políticas com P maiúsculo, amplas, encontramos-nos num espaço destituído de razão, de sentido. Isso talvez nos autorize a afirmar que o nosso tempo é pós-humanista. Daí o desencantamento com a política. Assim perdemos o sentido do nosso estar no mundo. Nos encontramos desorientados, porque desamparados racionalmente diante do nosso próprio desejo de agir moralmente. Então nos convoca Gramsci, esse jovem que aos 35 anos escreveu nos cadernos do cárcere. O grande desafio que nos responsabiliza enquanto intelectuais é que sejamos intelectuais públicos, isto é, aquele sujeito que decide pensar, dizer e escrever o que pensa, e sem descanso busca soluções estruturais verdadeiramente transformadoras, as difunde criticamente e as socializa para que seja a base de ações vitais para o conjunto da sociedade. Cadê o menino da educação? Que eu estava vendo, o trabalho dele é fantástico, da biblioteca. Quanto a isso, Einstein nos dá também uma lição quando se pergunta: por que os homens me testemunham uma incrível e excessiva admiração, imaginando ele mesmo ser porque querem compreender as poucas ideias que descobri, mas a essas ideias, consagrei minha vida, uma vida inteira de esforços, incansável, ininterruptos. Fazer, criar, inventar, nos diz Einstein, exige uma unidade de concepção, de direção e de responsabilidade. Mais do que nunca, é preciso estender o raio das nossas responsabilidades e mais do que nunca a reflexão constitui obrigação ineludível. No curso desse desastre, em que o pensamento deixou de ser um pensamento crítico, isto é, um pensamento inspirado nas exigências éticas do humanismo concreto, muito estritamente ligado ao senso de solidariedade e responsabilidade, a universidade passou da condição de instituição social à condição de organização social. Ora, uma organização é muito diferente de uma instituição, ou seja, o que está em jogo é uma outra prática social, uma prática regida exatamente pela instrumentalidade. E o que está por trás dessa instrumentalidade? Atrás dessa instrumentalidade está a própria racionalidade que separa a teoria da prática, o pensar do fazer. Uma racionalidade que aliena o trabalho. E, no fundo, há quem não perceba nessa racionalidade a subserviência e heteronomia a que está sujeita a própria razão. Racionalidade, assim, significa a operatividade ou funcionalidade. Regida, então, por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional vem se estruturando através de estratégias e programas de eficácia organizacional. Uma universidade subordinada a imposições do mercado ou subserviente às leis, às normas e decretos adrede estabelecidos. Então, a universidade, assim, passa a ser definida e estruturada por normas e padrões alheios ao conhecimento e à formação intelectual. Seus docentes e seus estudantes estão submetidos a outras exigências que não o trabalho intelectual. Isso é visível no aumento insano de horas-aulas, diminuição do tempo para mestrados e doutorados, avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, multiplicação de comissões
e relatórios. Na realidade, o que temos na universidade é o rebaixamento da razão à mera racionalidade funcional, operacional, a serviço do processo de valorização do mercado, do dinheiro. Talvez por isso também encontremos na universidade nichos estrategicamente delimitados onde se alistam aqueles especialistas sem espírito, que passam a investigar problemas escolhidos em função da possibilidade de serem financiados, e não em termos de avaliação que deles faz o próprio cientista. Nichos onde cientistas passaram a ser vendedores de projetos de pesquisa, especialistas que produzem conhecimento sob medida para serem financiados pelas agências que encomendam pacotes de conhecimento. Nesse sentido, também, Einstein nos dá uma lição. Dizia ele: os excessos do sistema de competição e de especialização prematuras, sobre o falacioso pretexto de eficácia, assassinam o espírito, impossibilitam qualquer vida cultural e chegam a suprimir os progressos da ciência do futuro. É preciso, continua Einstein, tendo em vista a realização de uma educação perfeita, desenvolver o espírito crítico na inteligência do jovem. Ora, a sobrecarga do espírito pelo sistema de notas entrava, necessariamente transforma a pesquisa em superficialidade e falta de cultura. O ensino deveria ser assim, continua ele. Quem o receba, o recolha como um dom inestimável, mas nunca uma obrigação penosa. Estou certa que esses são alguns pontos do que para mim constitui a essência da crise da nação brasileira, que é primeiro uma crise da educação no Brasil. Ainda que eu considere que a crise educacional no Brasil não seja exatamente uma crise. Penso que é um velho programa bem-sucedido das elites que se iniciou com o pensamento colonialista e que ainda está em curso. Hoje, por exemplo, esse velho programa, diante dos novos paradigmas da economia globalizada, torna-se um programa com efeito turístico. Isto é, transformou-se hoje num negócio interessante a indústria do turismo. Imaginem o Brasil como um lugar do mundo onde se pode ver coisas raras de outros tempos, fenomenais e extravagantes. Imaginem uma parada de analfabetos, ou uma parada daqueles que recebem Bolsa Família. Gentes com carinhas tristonas, esfomeadas, subnutridas. Não é isso que os turistas vêm ver no Brasil? Visitar favelas, tribos indígenas, acampamentos de sem terra? Não há uma crise, portanto. Assim, um bem-sucedido e rentável programa educacional muito funcional aos interesses econômicos e políticos das elites, e não só brasileiras. Assim, fundado como um dos mais modernos sistemas de preservação do atraso e sustentabilidade da expoliação nacional, o sistema educacional brasileiro foi se especializando no curso de sua história. Para falar com Darcy Ribeiro, esse outro apaixonadíssimo pelo Brasil, várias pragas se abateram sobre ele. A entrega da direção das nossas universidades e institutos de pesquisas aos gerontes mais reacionários, que eram também os mais incompetentes. A reforma institucional da universidade, entregue a uma missão estrangeira. Tudo bem orquestrado, não esqueçamos, com a participação ativa de catedráticos, trêfegos e pesquisadores coniventes, investidos de cargos de mando para impor uma ordem anti-intelectual, antinacional, antipopular. Outra praga danosa que se abateu sobre o sistema educacional brasileiro são aquelas espécies de intelectuais
consentidos, porta-vozes de prestigiosos mestres estrangeiros que acabaram fazendo boa e rápida carreira acadêmica e que procriaram outras espécies ainda mais resistentes e que hoje afloram exuberantes nos postos de mando na universidade. No mais das vezes, com amplos e rentáveis programas de pesquisas politicamente seguras, não só por sua temática fútil, geralmente ditada pelo mercado, mas com metodologia adequada para montar aparatosas operações de coleta de abundante material ilustrativo da veracidade e da genialidade de teorias tomadas de empréstimo. Então, de um lado, juntam-se esses medíocres mandatários da nação, comandando a operação de desmanche da escola pública, convertendo nossas universidades em base de instituições estrangeiras, aprofundando a colonização cultural do país. E como é triste ver o quanto se rememoram ainda a velha tradição do intelectual Basbac, deslumbrado com o saber dos estrangeiros, brasilianistas, nós chamamos, entre outros, com projetos equivocados que terminam por produzir um pensamento que não é genuíno. É exatamente essa praxis inconveniente de pensadores sem convicção teórica que são logo trocadas e periodicamente decapitadas, que não tem permitido constituir-se no país, em linhas evolutivas mais ou menos contínuas, um pensamento crítico que garanta a nossa ciência inserção e duração históricas próprias. E não é à toa que trabalhamos hoje sob a ameaça constante da liquidação dessa instituição social que é a escola pública, e sob a ameaça de sua substituição por uma organização regida pela ideia de gestão, competitividade, previsão, controle e êxito. Desse modo, um grave obstáculo a que se instale um processo de reflexão consequente é o contraste crescente entre os seus grandes momentos e esse cotidiano tornado miserável pela ameaça de uma gestão técnica e racionalizadora que leva ao assassinato da criatividade e da originalidade e que tem promovido uma verdadeira deformação do cidadão brasileiro. Como intelectuais, temos a responsabilidade de denunciar esse desmanche da escola pública. Mas, contudo, de outro lado, o importante é lembrarmos toda uma geração admirável de intelectuais brasileiros que resistiram e resistem a esse avassalamento da cultura brasileira, que preservaram e preservam e prezam sua autonomia intelectual, abrindo assim a possibilidade de criarmos um outro país. Olhando para eles, se vê que nem tudo está perdido. Um pensamento mais crítico e mais criativo, um pouco vetado, pouco difundido, às vezes, mas pronto para expressar-se no futuro, um futuro ancorado no presente. Essa geração de intelectuais são aqueles intelectuais comprometidos com a defesa dos interesses da maior maioria da sociedade. Pensamento livre, crítico e criativo, repito, muito responsável e comprometido com as questões nacionais, um pensamento humanista que orgânica e solidariamente vai se constituindo também num sólido alicerce para a produção de um pensamento político. Um pensamento empenhado por mostrar analiticamente, dentro do todo nacional, a vida sistêmica da nação e suas manifestações de resistência a uma conquista indiscriminada e totalitária do território nacional. Aqui é preciso lembrarmos algumas figuras emblemáticas deste nosso país e que apaixonadamente contribuem com a formação da nação brasileira. Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Milton Santos, Carlos Lessa, César Lattes, José Leite Lopes, Caio Prado Júnior, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Mário Schemberg, etc., etc.
se o cientista contemporâneo importar tempo e coragem para julgar a situação com responsabilidade por sua casa, a universidade, encarando-a como instituição social inseparável das ideias de formação e criação, e se preocupar realmente em dar significado à sua atividade como valor com que o homem enriquece o seu patrimônio existencial, não o seu patrimônio econômico. Então, as perspectivas de uma solução para a situação em que nos encontramos aparecerão profunda e radicalmente transformadas. Este é o desafio que temos que enfrentar para garantir o direito à liberdade, que nós não temos, e à sociabilidade, que não se realiza. Sociabilidade que somente a universidade, como instituição pública, pode consolidar. A diferença é que as instituições privadas são empresas, organizações e que, por sua natureza, não criam sociabilidade. Acrescente-se que essas mega empresas monopolistas que dominam a economia mundial, forçando os estados nacionais a adotar as suas políticas, aquelas políticas que nós estamos vendo aí na mídia, fundadas na ideia de que o desenvolvimento do país depende das privatizações, das empresas, privatização das empresas públicas, como condição para o crescimento e competitividade no mercado máximo, essas mesmas políticas privatísticas do capitalismo neoliberal que retiram autonomia política dos lugares, enfraquecendo assim as possibilidades de se constituir nos lugares uma sociabilidade forte, capaz de barrar, através dos direitos sociais, civis e políticos, a dissolução do tecido social. São as instituições públicas que podem barrar a dissolução do tecido social. A gente vê a mídia falando de que há violência, há insegurança, que as estradas precisam ser privatizadas, que os aeroportos, os portos, o território nacional precisa ser privatizado, e não sabe por que tem violência, por que está dissolvido o território social. Exatamente porque não há social. Não se engane. A democratização do país, que está ainda por ser inventada por nós, jovens, não depende dos vícios ou virtudes dos nossos governantes, não adianta falar mal deles, mas da qualidade das nossas instituições públicas. E nós frequentamos uma todo dia, aqui na universidade. Assim, a despeito da situação crítica do sistema educacional brasileiro e diante das condições atuais, quando o trabalho intelectual genuíno se encontra ameaçado de extinção, o imperativo da informação banalizada subordina o pensamento às lógicas do mercado e o saber técnico e as especializações têm preponderância sobre o saber social e filosófico, é indispensável estarmos ainda mais preparados intelectualmente para romper a rigidez dos currículos e práticas de ensino e pesquisa, para resistir e subvertermos essa ordem fundada numa razão instrumental, cujos fins são apenas aqueles que interessam à economia e à política de alguns, em detrimento da maior maioria. Estudar, pesquisar, pensar não é tarefa fácil. É preciso reflexão, imaginação, se quisermos, com o nosso trabalho de pesquisa, apresentarmos ideias apaixonadas, com força política, se quisermos nos manter corajosamente jovens, apaixonados, questionarmos e mudar o país, o mundo. Meus caros, tudo que eu preparei para apresentar aqui hoje resulta da minha paixão pela ciência. Uma ciência que seja também uma filosofia e, assim, uma arte de viver o mundo. E se eu citei muitos autores, eu espero que vocês conheçam todos, não só os físicos. Muitas obras, se eu citei muitas obras, é porque eu ainda busco, sem descanso, descobrir o mundo.
E como nos ensina José Mindlin. Ouviram falar? Um bibliófilo brasileiro, apaixonado por livro. Bibliófilo é aquele cara apaixonado por livro. O vírus do amor ao livro é incurável, nos diz ele. E eu procuro inocular esse vírus no maior número possível de pessoas. Para terminar, eu gostaria de recitar um poema que se chama Elegias de Duino, de Rainer Maria Rilke, que escreveu quando habitava um castelo no caminho para Trieste, na Itália. E ali, solitário, ele inventava as suas poesias. Ouça. Não sei se eu declamo bem, mas em todo caso. Terra, não é isto que queres? Ressurgir em mergulho em nós? Não é teu sonho uma vez se transformar em invisível? Eu acho que aqui a terra é invisível. Nós te construímos com as mãos trêmulas e nós levantamos as tuas torres, átomo sobre átomo. Assim te pode completar, ó catedral. Isto que diz Rilke, da catedral, se aplica ao conhecimento, à ciência. Quem poderá completar? Nunca será completado. E com as mãos trêmulas, a gente vai construindo uma ciência, uma nação. É isso. Muito obrigada pela paciência.